Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7. Londrina, Londrina, sua linda. Londrina, capital mundial da simpatia, da emoção e de muitos assuntos interessantes. Eu sei, porque às vezes a gente reclama da nossa cidade. Tem que reclamar sim, tem que buscar cada vez mais qualidade de vida, buscar cada vez mais os bons profissionais em tudo aquilo que a gente faz. Por isso que hoje eu tenho o prazer e a honra de conversarmos a respeito de treinamento motivacional e nós vamos bater palma para nós mesmos. Então, vem aí com vocês, Fábio Luporini, Erison Santos e Ricardo França. Salve de palmas para a gente! Aê, muito bem! Que maravilha! Trazer esses meus amigos nesse sabadão de manhã para a gente falar sobre treinamento motivacional. Aqui é o seguinte, o Fábio Luporini tem várias funções, estuda um monte ainda, o Erison também e o Ricardo França também. Quando eu falei para os caras o seguinte, hoje nesse sabadão, eu quero conversar com vocês a respeito de treinamento de pessoas, não é? Então nós vamos passar por tudo isso. Como é que se treina comportamento, né? Para você se tornar um bom vendedor, para você se tornar um bom ser humano no bom sentido, porque tudo isso me parece que pode-se ser aprendido também. E para que isso serve? Serve para você se relacionar com as pessoas, em todos os âmbitos. Em casa, com a família, com os vizinhos, nos negócios, não é? Nas nossas vidas, tá? Então é o seguinte, não vai nem por idade aqui, vai por quem é mais falador aqui, porque na hora que vocês quiserem interromper, vocês vão interrompendo. Vamos começar pelo Ricardo França, palestrante, facilitador do Alta Performance, vencedor de vários prêmios, apontador de evidências literárias. Presta atenção, que legal, programação neurolinguística, liderança e gerência, além de ser personal e profissional coach. Ricardo França, é muito bom ter você aqui, você há muitos anos estuda como ter cada vez mais performance nos treinamentos motivacionais. Bom dia, Ricardo França. Bom dia, Marcão, e obrigado aí pelo convite, para mim, para o Fábio, para o Erison, né? É um prazer estar aqui novamente com você, uma amizade de tanto tempo, né, Marcos? Pelo menos uns 25 anos, a primeira vez que eu te entrevistei, você era gigantesco, o Ricardo França, Academia Svelte, era lá na rua? O Araguaia 514. Isso. Cara, e aí o Ricardo vinha para a gente falar a respeito de performance. Você continua segurando recordes de treinamento de alta performance ainda, né? Sim, treinamento de alta performance profissional. Na verdade, assim, teve os treinamentos para atletas de alto nível, né, onde tem alguns recordes nossos aí de preparação física de atletas. E hoje a gente está muito focado lá na qualidade de vida e principalmente, né, com as novas formações. Eu me formei, fiz outra graduação agora, recentemente, em empreendedorismo e novos negócios, né, que a gente não para de estudar, né? Minha esposa está fazendo doutorado, então a gente acaba engajando ali algumas ideias juntos. E a gente vai percebendo assim, né, Marcos, que hoje o que as pessoas mais precisam é realmente desse equilíbrio, né? Esse equilíbrio emocional, onde a gente, dentro do Alta Performance, que é um treinamento de 5 encontros, a gente ajuda as pessoas a entenderem melhor esse cotidiano, essa coisa que mudou muito no Brasil devido a vários fatores, veio da pandemia, política e tudo mais. Mas o importante é o seguinte, é como o ser humano pode se relacionar consigo mesmo, com outras pessoas e encontrar uma gestão emocional para que ele se livre do estresse e comece a produzir mais, independente da área que ela atue. Então a gente tem uma metodologia que ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos de vida através de um programa, né, de acompanhamento de 5 semanas, e isso, graças a Deus, tem sido transformador não só na minha vida, mas nas vidas dos alunos também. Muito bem. Erison Santos, palestrante também com formação em gestão comercial, pós-graduação em estratégia de vendas e inteligência emocional, se tornou destaque em vendas em empresas multinacionais, também idealizador do projeto social Instituto Erison Santos. O Erison, você ganhou o mundo jogando futebol, você ganhou o mundo e amizades pelo esporte, e você trouxe tudo isso depois que você se aposentou do esporte, né? Bom dia a todos, bom dia Fábio, bom dia Marcão, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia ao nosso amigo Ricardão, me fugiu. Marcão, realmente uma área que eu acho que eu nasci realmente para isso, né? Toda a trajetória que eu vim construindo no esporte, nas vendas e na vida, foi onde eu tomei a decisão realmente que isso precisava ser compartilhado, né? Eu costumo sempre brincar que eu me descobri realmente como pessoa foi quando eu parti do princípio de realmente poder transformar a vida de pessoas, mostrando realmente que era possível. Então, eu só compartilho com as pessoas, Marcão,
algo que eu fiz, deu resultado e realmente é acessível para a pessoa. Então, qualquer tipo de situação que eu veja que seja inalcançável, eu prefiro não compartilhar com as pessoas. Então, foi assim que eu construí minha história e venho crescendo aí nacionalmente, com muita simplicidade, humildade e partindo do princípio que o nosso amigo Ricardo falou, né? Mostrar para as pessoas o que é o autoconhecimento, né? Eu defendo muito que quando se trata de pessoas, precisa ter princípios e valores. E praticamente quase tudo que a gente faz hoje, a gente se trata com pessoas. E quando as pessoas esquecem a base, não adianta ter conhecimento, não adianta ter nada, Marcão. A ideia é sempre manter a base, né? Fábio Luporini, palestrante, jornalista, cientista social e professor formado pela Unopar EUEL. Tem experiência desde da RPC, que é a Globo e Jornal de Londrina, fundou o primeiro blog do G1 e o portal Duo. Atualmente é assessor de imprensa, leciona filosofia, sociologia, redação e geopolítica e atua como autor, colunista e mestre de cerimônias de casamento. Cara, eu já vi casamento que o Fábio faz, que é bem legal, ele se transforma, cara, ele tem uma voz diferente. Olá, vocês, né? Tudo emocionante. É bem legal, viu, Fábio? Porque são características de uma profissão cada vez mais relevante e a gente percebe cada vez mais que as pessoas não são da mais conhecidas como, o que é que você faz? Ah, eu faço isso. Me parece que as atuais profissões, pode ser um médico, um dentista, um filósofo, ele também tira fotografia, ele também faz redação, ele também voa de drone, ele também faz, né, postagem, ele também é assessor de imprensa. Parece que os novos profissionais acumulam cada vez mais profissões, não é verdade? Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, Erison, Ricardo. Que prazer, que alegria voltar aqui ao programa. Sempre muito bom estar com você. Você vem bastante aqui, Eu né? venho, Marcão. E quero continuar vindo, viu? Não, porque você é assessor de imprensa da igreja também, né? Exatamente, lá no santuário. Igreja Católica, né? Agora lá com o Padre Jefferson. Então, assim, tudo isso que você falou, Marcão, nada mais é do que, e aí eu vou explicar para vocês, contar histórias. Então, como jornalista, como assessor de imprensa, como escritor especializado em biografias, como mestre de cerimônias, como celebrante de casamentos, como professor, eu nada mais estou fazendo do que contar histórias, né? E contar histórias, seja numa palestra, seja numa celebração, numa cerimônia, é trazer à tona as mais lindas emoções das pessoas. É isso que vocês falaram, né? É trazer a alta performance, é trazer a alegria, é trazer aquilo que ela tem de melhor, né? E a pandemia, Marcão, fez com que a gente deixasse de ser isso que você falou, único. A gente se tornou multi, né? A pandemia ensinou isso. Eu tinha 2 ocupações na pandemia, 2, 3. Uma delas acabou. Casamento acabou na pandemia. Exatamente. Nós ficamos 1 ano e meio parado, né? E veja, eu comecei fazendo isso por acaso e já fui até a Itália celebrar um casamento. Ou seja, contar histórias e trazer essas emoções à tona é sem fronteiras. Vai além das fronteiras. Então, e dos idiomas, né? Já fiz casamento em inglês, em português, em italiano. Veja, fazer com que as pessoas despertem nelas, né? O gatilho de trazer essas melhores emoções nas pessoas nada mais é, no meu caso, do que contar histórias. Muito bem. Amigos, então, aqui nos bastidores nós estávamos conversando, e para você que está nos ouvindo e assistindo, que a palavra coach, né? Ah, mas isso é o coaching. Ah, mas vamos lá assistir aquele cara que é coaching. Não que caiu em desuso, mas me parece que virou quase um meme na internet, né? Qualquer coisa, o cara fala, aquele cara é coaching. Ah, ele lê um livro, virou coaching. É verdade. Ele tem uma frase boa, virou coaching. Ele sabe falar bem. Ah, você fala. É a mesma coisa no meu tempo, quando o cara tinha uma certa altura. Oh, você ficou grande, vai ser modelo. Ah, que você é modelo. Aquela menina é grandona, vai ser modelo. Aquele menino é grandão, vai ser modelo. Então, a partir do momento que alguém tinha uma facilidade em bater um papo, conversar, alguém sempre vendeu ou se vendeu como coach. O que aconteceu? Eu quero um pouquinho de opinião de cada um de vocês. O que aconteceu com a palavra coach, Erison? Marcão, primeiramente, nós somos um país oportunista. É a realidade. E as pessoas se perderam completamente. O coach, a ferramenta coach é extraordinária. Então, para vocês que estão nos ouvindo, quebre todas as crenças sobre a palavra coach. A gente tem que partir do princípio assim, quem que é o coach? O coach são ferramentas, Marcão, que vai te direcionar para que você aplique uma experiência. Então, qualquer pessoa pode ser coach, desde que tenha experiência em algo.
para que essa técnica do coach te facilite para que você transfira isso para outras pessoas. Então, você é radialista há quantos anos? Quem duvida da tua expertise de marketing? Você pode ser um coach desta área. Porque você já tem uma bagagem, você tem uma trajetória. E essas ferramentas de coach, teoricamente, vai te direcionar de que forma você aplicar para cada pessoa. Então, o que aconteceu? Não que uma pessoa de 20 anos não tenha competência, mas não tem uma experiência, não tem uma bagagem profissional e nem pessoal para transferir para isso. Eu vi situações ridículas de uma pessoa que nunca foi casada, com 19 anos, não estudou, não terminou a faculdade, fez um curso de coach e dando coach para casal. Entendi, baseado em quê? Entendi. Na teoria, Marcão. Não funciona, é a prática. Agora, uma pessoa que não estudou, mas tem 30, 40 anos de casamento, passou todas as turbulências e processos de um casamento, suportou tudo isso, não precisa ter uma pós-graduação. Se ela fizer um treinamento de coach e aprender as técnicas e entender com as experiências positivas e negativas, ela pode se tornar um coach de casais. A sua opinião é a experiência. A experiência e treinamento. Experiência e treinamento. O método, né? O coach vai te dar um método para que você aplique a sua experiência. Se você não tiver experiência, você vai aplicar teorias. Ricardão, sua opinião. Uhum. Olha só, na verdade o coach ele foi bem banalizado, né? O que acontece? Eu fiz a formação de coach e foi 1 ano para fazer a formação. Então tinha as aulas presenciais, né, com a vivência, depois você tinha que apresentar o resultado que você teve com teus clientes para a escola, né, e eles entravam em contato com os clientes, né, com que a gente atendia, para ver se realmente a gente estava no caminho, né? Então foi 1 ano de estudo ali, de aprofundamento, de novas ferramentas para você realmente pegar ali o certificado de coach. É uma especialização. E hoje, muitas vezes, a gente vê um curso de fim de semana e o cara sai com certificado de coach. Então, esse que é o grande risco, né? Entendi. Então, é aquela diferença do aprofundamento, de vivência, de você colocar em prática e mostrar os resultados. E o risco, pegando esse gancho do Ricardo, não é do dinheiro investido e não do retorno. É do perigo de acabar com vidas. Sim. Exatamente. A falta é de algo muito experiência. sério. Porque às vezes a pessoa ela tem uma boa voz, né, uma boa entonação, né, tem palavras interessantes, palavras difíceis, tal, mas não tem a experiência e às vezes motiva ou desmotiva erradamente uma pessoa que tem essa necessidade, né? Marcão, você pode... Uma pessoa que se coloca, né, como coach, sem ter experiência realmente comprovada e a competência disso, pode destruir famílias, pode destruir vidas, pode destruir organizações. Sim, que bem que elas criam... Desculpa, Erson. Porque elas criam, principalmente agora com as redes sociais, o alcance é gigantesco. Então, uma informação colocada de pessoas que não buscam conhecimento, que não tira realmente conclusões, se aquilo que a pessoa está falando vai pelo número de seguidores, é um risco gigantesco. Durante a pandemia, eu acompanhei diversos profissionais super capacitados, professores, mestrados, doutorados, com doutorados, dando aulas realmente na rede social com 5, 10 pessoas assistindo. Agora, esses influencers com milhões de seguidores falando tonterias e todo mundo assistindo. Então, é muito arriscado, Marcos. Ô, Fábio, sua opinião. O coaching, eu acho que a gente fica com o pé atrás, não por causa da profissão em si, da técnica em si, mas justamente por causa dessa banalização. Isso. Né? De fato, todo mundo pode ser um coach, mas nem todo mundo é. Não é? No meu caso, como celebrante de casamentos, por exemplo, Marcão, as pessoas acham que é só porque fala bonito, sabe ler, etc., que vai conseguir celebrar um casamento. E aí nós temos hoje profissionais no mercado que estão lá gaguejando, que falam alguma besteira, né? Que não tem o time da situação, não né? Não tem o time, não percebe ali o que está acontecendo. Veja, tem pessoas que vão celebrar e falam assim, o casamento tem que ser como seu pai e sua mãe, e os caras são separados. Nossa. Então, veja, precisa ter uma ideia. Isso é verdade, hein? Né? Senhoras e senhores, boa noite, ou bom dia, e você está ali no campo, olha que legal, que muito bom, a Maria e o João estão aqui, vocês lembram provavelmente o casamento do papai e da mamãe, né? E os dois já estão mortos. Eles né? estão mortos, ou estão separados. estão brigados, não se falam. Tem que ter um time para isso, E aqui, Marcão, né? eu quero fazer um parênteses assim, porque tem um outro grande celebrante de casamentos aqui, que eu indico bem, que é o Edson Ferreira. Edson Ferreira. Que é um grande amigo, um grande colega. Do mesmo jeito que eu indiquei o Fábio para segunda-feira, um evento no Hospital Vida, que eu não pude ir, eu falei, opa,
Quem é que pode te substituir? Não, substituir não. Vários profissionais dessa cidade têm a mesma capacidade, porque treina, estuda, tem educação, tem comportamento, é profissional, não chega atrasado. E a gente confia, tudo isso, né? A gente confia. Confia. Quando você tem que indicar uma pessoa, é porque você tem confiança nela. Muito obrigado, viu, Marcão? Sim, total. Mas veja, só para encerrar e fechar aqui. Hoje, por exemplo, o celebrante de casamentos é o único profissional e a única pessoa que no casamento está de frente para o casal. E hoje você tem pessoas que abrem um livro, abrem uma folha e começam a ler a história do casal. Poxa, primeiro que é uma falta de educação, você estar ali na frente do casal e não olhar nos olhos. Essa é a primeira dica, então. Primeira dica, mas veja, só se faz isso quem tem a experiência, a técnica, o estudo, quem passou por diversas situações, que hoje consegue conduzir, né, um cerimonial, um casamento. Porque é o que você falou, né, Edson? Nós estamos lidando com vidas. Aquilo que eu falar ali na frente, ou engrandece ou acaba, né? O que é que vocês leram na vida de vocês que fez verdadeiramente a diferença? Qual foi o livro? Vou dar esse tempo para vocês pensarem. Qual foi aquele livro que você falou, rapaz, porque já aconteceu isso, viu? Eu já estive aqui batendo um papo com a doutora Paula Fittbeck. Ela é especialista em reprodução humana. E aí, no bate-papo com ela, eu falei assim, o que aconteceu que você mudou sua vida para esse tipo de profissão? Ela falou, foi um livro que eu li. Foi um livro que eu li quando eu tinha tantos anos de idade. E aquele livro me impactou de tal forma que ela mudou a profissão dela. E também, da mesma forma, um outro amigo meu que veio aqui, ele era advogado, não é? E aí, na carreira dele, ele leu um livro que não era da profissão dele e ele mudou totalmente a profissão. No caso de vocês, Ricardão, qual foi a literatura, ou livro, ou o momento que você falou, olha, então, a partir de agora, eu vou treinar pessoas, eu vou mexer com a emoção das pessoas? Rapaz, a gente é meio viciado em leitura lá em casa, né? Mas o livro que transformou a minha vida, que me fez acordar e querer levar, né, esses conhecimentos para outras pessoas, e depois eu fui fazer a formação com eles, tudo, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro fantástico. E tão antigo, né? Tão antigo, uma metodologia. 1912. Não é? A Dale Carnegie hoje tem 112 anos, está em mais de 90 países, é uma multinacional de treinamentos. Qual o nome do livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li também. É impactante. Eu quero fazer amigos, eu quero impactar pessoas, né? O título ele chama muito a atenção. Exatamente. Mas principalmente a gente trabalha isso no treinamento, né? Os princípios de relações interpessoais que você usa para negociação, para influência, persuasão, é fantástico. Tem muita gente, às vezes eu vejo aquele livro nas prateleiras de autoajuda, né? Mas ele é um livro de relações interpessoais, ele é muito técnico, muito objetivo e transforma vidas. Mesmo esse livro, ele veio tendo, vamos dizer, atualizações nesses 100 e poucos anos? Sim, ele teve algumas atualizações, principalmente na gramática, né? Porque o primeiro livro que eu li, eu tenho as duas atualizações. A primeira tem aquele vocabulário mais antigo, né? Que é muito bonito, cara. Que o Dale Carnegie pensou nisso há quase 100 anos atrás. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Incrível, Numa época que nem existia rede social, né? Networking, essa palavra não existia. Não existia. Alguém fala assim, cara, eu preciso ensinar outras pessoas a fazer amigos. Pô, na depressão de 1927, né? Sim. Ele juntou mais de 2.000 pessoas num local para falar sobre isso. Porque imagina, a situação que os Estados Unidos estava passando lá, e ele reuniu mais de 2.000 pessoas para falar sobre esse assunto, tal. Depois montou um treinamento dele. Na verdade, o livro veio depois. Ele começou com os treinamentos, e um amigo dele falou sobre ele escrever um livro, e ele escreveu. E é best-seller, né? Na época perdia em venda só para a Bíblia, cara. Olha isso. Que maravilha. Então, o mundo tem interesse em fazer amizades e influenciar pessoas, porque influenciando pessoas, você influencia até alguém para casar, fazer um negócio, alguém familiar. Edson, seu livro ou o momento que você... Você foi jogador de futebol? Você começou a jogar bola onde? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia, né? E o Time agora vai falar sobre isso, influenciar pessoas, e quando eu virei a chave. É bem bacana. Do interior da Bahia, eu iniciei como vendedor ambulante, vendendo pastel e coxinha, porque minha mãe não tinha condições de me dar chuteira, de me pagar a passagem. E aos domingos eu ia com ela vender frango. Então, com 9, 10 anos, hoje eu falo que eu sou especialista em vendas e em pessoas justamente por isso.
Nós trabalhávamos numa feira livre vendendo frango, e com Dona Elza, que estudou até a 4ª série, minha mãe, que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe fazer conta direito, as ações de Dona Elza, o ensinamento que ela me deu, mais tarde eu fui destaque em 2 multinacionais, 2 das maiores do mundo. Então, a abordagem, a forma de falar e a forma de agir de Dona Elza. Da sua mãe. Da minha mãe. Hoje eu abro minhas palestras, Marcão, trazendo justamente o que Dona Elza me ensinou. Ter respeito, aproveitar as oportunidades, colocar paixão. E o que mais falta hoje no profissional, no ser humano, é paixão no que faz e no que vive. Realmente conseguir colocar paixão naquilo para que a consequência disso aí venha o retorno financeiro. E simplesmente o que está acontecendo é completamente ao contrário. As pessoas focam no financeiro. Focam no financeiro. E quando virou realmente minha chave, foi justamente numa fala que hoje, o aniversário da minha mãe, está fazendo 80 anos. E a gente conversando, ela pela distância e tudo, eu falei para ela, agradeci tudo, e ela relembrou essa frase, e justamente eu vou precisar falar aqui que não sei se eu iria lembrar se eu não tivesse conversado hoje pela manhã com ela. Uma infância muito difícil, de uma criança que não tinha aniversário, que não tinha presentes, que nunca tive uma festa de aniversário minha, e ela virou para mim um dia e falou bem assim: meu filho, sua mãe trabalha honestamente e não pode dar as coisas que você gostaria. Então, eu te peço, não somente por você, mas por mim, que um dia você possa dar para os seus filhos tudo aquilo que eu não pude te dar. E essa frase ecoou no meu ouvido por toda a minha vida. Por isso que eu nunca desisti. Porque um dos meus maiores sonhos, mais do que ser jogador de futebol, do que ser palestrante, era um dia poder dar tudo o que eu não tive na minha infância para os meus filhos. Eu acho que... Essa foi o girar de chave foi isso. Foi o ensinamento da mãe. O observar sua mãe na feira, observar sua mãe sobrevivendo, observar sua mãe sendo simpática com as pessoas, fez a mudança na sua vida. Fez a mudança na minha vida. E tudo isso que eu construí até agora foi por causa disso aí, Marcos. O Ricardão teve o livro, você teve o exemplo da mãe. E aí, Fábio, o seu? O Mundo de Sofia, de Justin Garden. Antes mesmo de eu querer escolher fazer filosofia, né? Porque você traduz a filosofia de uma maneira simples, cotidiana. Não é aquele bicho de 7 cabeças, mas você percebe que, na verdade, a filosofia faz parte do dia a dia. Quem deu acesso a esse livro, você? Os pais? Eu tive, assim, muito acesso, desde criança, a livros, leituras, mas esse especificamente eu li na casa da minha tia, né? Mas a leitura sempre foi, embora meu pai também não fosse, minha mãe também não fosse essas pessoas de ler, de ter a leitura em casa, mas eles sempre possibilitaram o acesso, desde gibis, revistas, de videogame, né, que são a porta de entrada para as leituras, né? E aí hoje você vê, por exemplo, grandes filósofos brasileiros contemporâneos que fazem exatamente o que Justin Garden fez. Mário Sérgio Cortella, Luiz Pondé, o próprio Karnal, né, e também o Clóvis de Barros Filho, etc. Provavelmente esses também leram. Com certeza, não tenha dúvidas, né, em algum momento exemplo, da né, história de deles. forma, né? E aí, claro, depois outras leituras foram vindo, por exemplo, a biografia do Walt Disney, né? Gosto do Impossível, porque lá a concorrência é menor. Então são coisas que também motivam. A própria história de Walter Elias Disney é uma motivação completa, né? De você não desistir, de você correr atrás, de você trazer a magia. Aquele parque da Disney surgiu de um pântano, né? Ou seja, de um pântano, num lugar sujo, um lugar, né, com lama, abandonado, surge aquilo que há de melhor, né? Como exemplo, então, para vocês, sempre dá oportunidade das pessoas lerem. Quando vocês chegam nas palestras que vocês estão fazendo e treinando, vocês são convidados exatamente para pegar aquelas equipes de vendedores, aquelas equipes de pessoas, para fazer o quê? Fazer com que essas pessoas tirem delas o melhor possível. É isso. Exato. Na verdade, o que acontece? A gente, por exemplo, nesse programa de 5 encontros, Marcos, o que a gente faz? Por exemplo, tem um encontro, né, normalmente cada encontro dura ali 4 horas. Né? Dentro desse encontro, a pessoa ela participa de planejamento, de dinâmicas,
de estratégias. E aí o que acontece? Ela vai sair desse encontro com desafios para realizar durante a semana, só que aí ela tem que apresentar o resultado daquilo que ela aprendeu nesse encontro no próximo encontro. Para quê? Para tirar a pessoa da zona de conforto realmente. O que você observa hoje nas pessoas? Mais desilusão, mais solidão, mais depressão, mais falta de conhecimento, estão lendo menos. O que acontece quando a pessoa senta na sua frente, Ricardo? Essa pessoa, porque na nossa época, o Edson veio com o exemplo da mãe, que sobreviveu, né? O Fábio, família, que falou, tem a oportunidade de ler. Quando você dá de cara com uma equipe e você conversa com essas pessoas, o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia? Quando elas são treinadas, o que elas precisam? Olha só, normalmente a grande maioria está precisando mais de gestão emocional. Hoje, principalmente pelo momento que o país está passando. Então essa gestão emocional vem não só da mudança de comportamento, mas de mudança de mentalidade. Né? Qual o significado que eu estou dando para isso que está acontecendo comigo? Porque nem sempre é o que acontece, mas como eu interpreto aquilo que acontece na minha vida. Será que eu estou intensificando esse problema? Né? Igual você... É a interpretação que se dá para aquilo que acontece. Né? São os fatos. Né? Os fatos externos provocam tamanha impacto nas pessoas que às vezes as pessoas não sabem como trabalhar com aquilo. Trabalhar com aquilo. Né? E aí que entra a gestão emocional, através dos princípios que são aplicados, a pessoa começa a entender. A partir do momento que eu aplicar isso, né, porque isso também muda o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, eu acabo tendo melhores resultados, eu tenho uma gestão emocional, porque eu aprendi técnicas que vão fazer diferença na minha vida. Técnica e treinamento muda isso. Muda isso. Só para dar um complemento, existe processo. Isso. E toda essa gestão emocional é para que as pessoas percebam, entendam, compreendam e respeitem um processo. Porque as pessoas estão com dificuldade de alcançar metas, objetivos, desistem de sonhar. A gente está num momento que as pessoas querem tudo muito rápido. Antigamente... Essa é uma percepção. Antigamente, a gente respeitava o processo, a gente sabia que existia etapas, e hoje não. As pessoas querem pular etapas, porque as pessoas estão frustradas. Estão seguindo profissionais que vendem filosofias, ideologias, que vai alcançar resultados rápidos, mas não. Eu preciso entender o que eu estou fazendo e qual o processo daquilo. E nesse processo, eu preciso desenhar, planejar e seguir. Se eu pulo parte do processo, Marcos, eu não vou chegar. E profissionais que não têm essa experiência realmente de ter aplicado ou de ter vivenciado aquilo ali, vai faltar. Então a metodologia faz com que essa ansiedade, essa falta de conhecimento de si próprio, então para a gente fechar esse bloco agora, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. As pessoas hoje estão muito carentes de tudo, absolutamente, de tudo que você falou ali, de autoconhecimento, de resultados e tal, mas ao mesmo tempo elas não passam por esses processos, não tem paciência. Não tem paciência de passar. Falta de paciência, né? Eu acho que até tudo vem da muito gestão, rápido. Vem da gestão comportamental. Se você tiver essa gestão, você vai entender que eu iniciei aquilo, existe um processo a se seguir para ir para outra etapa. Eu não posso ir para o final. Por que as pessoas estão sendo mais enganadas? Por isso. Eu te vendo algo acessível, você compra achando que vai atingir o resultado imediatamente. Rápido. Não vai. Então, esse é o negócio. Respeitar o processo. O que eu estou fazendo? Quem está nos ouvindo, primeiro pergunta, o que é que eu estou fazendo? Qual que é o processo disso que eu estou fazendo? E você tira conclusões. Pergunta para 3 profissionais. Como que é o processo para chegar ali? E eles vão apresentar. E você vai ver que vai competir e vai ter um parâmetro de como chegar onde você quer, respeitando esse processo. E normalmente isso leva tempo, não dá para resolver isso em 1 e 2 dias. Por isso que se leva mais tempo. E muito menos em um final de semana, né? Muito bem. Treinamento motivacional com Fábio Luporini, Edson Santos e Ricardo Franci. A gente fecha esse primeiro bloco dizendo o seguinte para todos vocês. O resumo. É necessário seguir etapas. É necessário também você ter gatilhos para que você saia do dia a dia normal. Estudar mais, pensar mais, ter mais paciência e não acelerar tanto quanto as redes sociais, os nossos celulares nas nossas mãos e essa falta de tempo de entender as coisas. Vamos nos conhecer cada vez mais para a gente poder conhecer o próximo. Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Continue você aí pelo canal do YouTube, que é 91,7. Já volta depois do intervalo comercial. Não sai daí.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com treinamento motivacional. O que é um treinamento motivacional? O que a gente precisa? Fábio, Erison e Ricardo. Eu preciso conquistar pessoas. Eu preciso conquistar meu mercado de trabalho. Qual que é o começo disso tudo? É o autoconhecimento, primeiro bloco, a gente já entendeu. Ô, Fábio, se vestir bem, falar bem, se posicionar bem. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a Desirê Soares, com o estúdio que ela tinha, e era estúdio para modelos. Eu sempre imaginei, falei, que legal, cara, então, vamos lá. Eu dei uma olhadinha nos modelos, eram modelos bonitos, né? Às vezes outros nem tanto, mas eram modelos para campanhas. Mas eu percebi que além de treinar passarela, modelos baixos, magros, altos ou não, eles treinavam também sentar à mesa, treinavam também se portar em situações sociais. Eu falei, nossa, Desirê, quanta coisa bacana que você aprende. Era um treinamento pessoal, independente de passarela, né? No treinamento de vocês, no incentivo de vocês, é necessário isso também ou isso caiu em desuso? Porque eu sou do tempo de, não colocar a mão na mesa para comer, que é deselegante. Você está almoçando, jantando, você não chega para cumprimentar uma pessoa, porque a pessoa já lavou a mão, você também já lavou a mão. Na hora que está todo mundo conversando, não interrompa as pessoas, cumprimente todo mundo olhando nos olhos, aperte a mão de uma pessoa com firmeza. Me parece que eu estou falando coisa do século passado. Hoje ainda isso é importante. É mais do que importante, é necessário, na verdade. Separa a gente dos bichos, né? Exatamente. Como diria Aristóteles, né? Nós somos naturalmente animais sociais. E a gente tem que ir aprendendo. No dia que eu li, eu falei, animais sociais. Se você não tem regra para tomar banho, o cara não toma. Exatamente. Se não tem regra para falar baixo, o cara grita com todo mundo. Exatamente. Regras sociais. Regras de convivência, regras de se portar, não é? Então, por exemplo, quando a gente vai dar uma palestra numa escola, por exemplo, que a galera está indo para o mercado de trabalho, que vai escolher uma profissão. Se você agir como você age aqui dentro da sala de aula, sentar do jeito que você senta, se vestir... Lá no mundo é diferente. Você consegue identificar uma pessoa quando ela é desleixada só pelo fato de ela sentar de forma desleixada? Mas com certeza, com certeza. Ainda leva-se a sério uma pessoa mais, não profissional, mas um pouco mais séria quando ela senta de uma forma mais correta do que ela está toda esparramadona? Sim, não só no sentar, viu, Marcão? Mas, por exemplo, ao celebrar um casamento, você está vendo vários profissionais trabalhando com você. Uns fotógrafos, músicos... Você vai tocar num casamento, você não pode ir desleixado. Entendi. Você tem que ir arrumado. Elegante. Né? Elegante. O sapatinho limpinho ainda é regra? Com certeza. Uma calça bem passada. Você não veja, por exemplo, outro dia a gente veio aqui e você entrevistou o Eduardo Saão. Sim. Ele tem uma banda que tem estilo. Senhor Bonifácio. O Senhor Bonifácio tem estilo. Isso faz com que caracterize a banda dele. Exato. Aí o cara fala assim, mas eu tenho uma banda, não consigo ter sucesso. Cara, mas você chega na hora, você se comporta bem, né? Você tem uma boa rede social com valores, com princípios, é base de um todo. Não adianta você ser bom naquilo que você faz se o comportamento pessoal... Marcão, assim, vocês podem dizer mais até do que eu, mas assim, infelizmente hoje, se você chega com um carro velho, quebrado, ou se você chega com um carro novo e bonito, a percepção é diferente. Não que isso seja a base. Sim. Mas pelo menos limpo. Pelo menos limpo. Agora, no casamento, no cerimonial, Marcão, você não vai desarrumado. Né? Você sabe mais do que eu. Você não vai com o sapato furado. Você não vai com a calça rasgada, velha. Claro, tem estilos e estilos. Sim. Tem cerimoniais e cerimoniais. Mas você precisa... Porque a gente acaba se tornando ali a imagem e a voz... daquele cerimonial, daquela empresa, daquele grupo, enfim, daquele evento. O casamento também. Eu sou representante de alguma coisa ali. Então eu preciso estar bem portado. Por isso que eu falei agora há pouco a questão da leitura. Hoje tem, não sei nem se eu falei, mas eu falo agora. Hoje tem profissionais que escrevem o texto do casamento, abrem um papel você falou. E ficam lendo. Você falou. É questão de educação, é questão de princípios. O celebrante é o único que está de frente para o casal. Eu vou ficar lendo um papel? Ana Marta, grande Ana Marta, já me dizia isso. É jornalista Ana Marta. Exatamente. Trabalhamos juntos 10 anos. Então, assim, é uma questão de educação. E educação vale em tudo quanto é profissão, né? Todos, né? Marcos, tudo que vocês falaram até agora é o tal da comunicação não verbal. Né? Ela é tão importante como o que você fala. O que você fala... dá a opção da pessoa entender ou não, mas a não verbal, a pessoa vai entender o que ela está vendo.
E isso é muito perigoso. Então, para profissionais de todas as áreas, eu preciso me comunicar Sem abrir a boca. sem abrir a boca. E saber de que forma eu quero me comunicar. Não é só se vestir bem. A minha vestimenta tem que comunicar com o meu público. Então, por isso que é um casamento, eu posso ir muito arrumado, bem vestido, mas não estou me comunicando com a ocasião. Então, eu vou chamar mais atenção que a noiva. Entendi. Entendeu? A mesma coisa, o vendedor. Um vendedor de varejo que atende nos bairros, não pode chegar lá de terno e paletó. Pode, mas não se comunica, porque a venda, a negociação é muito de segurança, de empatia, de conexão. Como que eu vou me conectar com uma pessoa simples? É muito mais difícil. Eu tenho que falar a linguagem. É um camaleão. É você olhar a se situação, se adaptar. Se Porque adaptar. às vezes tem cara que faz exatamente, Erickson, a pessoa fala assim, não, esse é meu estilo, o cara que tem que me aceitar. Não. É você entender o público que você vai se comunicar. Exato. O que é muito bacana. Eu vou me vestir mais esponjado. Cara, eu vou com blazer no meu carro. Cheguei na porta da empresa, vi, já jogo aqui, já mudou completamente. Se você perceber que ali é um pouco mais simples, você já não vai de blazer. Já não vai de blazer, exatamente, para se comunicar. Não é essa questão, porque às vezes não causa, Marcão. Quanto mais for complexa a negociação ou uma venda, você precisa ir nos detalhes para você se conectar. É uma conexão, é confiança. Muito mais do que ser um cara bom de matemática, você tem que entender o próximo que você vai conversar. Vai voltar, a gente vai falar de tudo e vai voltar sempre no autoconhecimento. A gente vai rodar. Eu preciso me conhecer para conhecer aquela pessoa. Então, uma vez eu fiz uma palestra aqui em uma das cooperativas aqui, e eu falei, gente, não faz sentido vocês irem atender o agro, chega lá de sapato alto, vocês podem ir vestido, o sapato alto de vocês, mas quando vocês forem entrar para atender o fazendeiro, coloca uma bota e vai lá. Esse simples fato pode ser decisivo para que essa pessoa crie essa conexão e fale, poxa, olha, criar falando conexões, né? Conexão. Então, na hora de você... exato, eu concordo com você, concordo mesmo. E isso é verdade. Às vezes você dá de cara com o interlocutor, ou seja, você vai conversar com a pessoa, que ele é mais despojado. E você vai todo caretão. Cara, não tem conexão. E aí você dá de cara com o sujeito, vamos dizer, todo alegre, ele todo festivo e você todo sério. Não criou conexão. Às vezes ele é um cara muito formal e você muito informal. Então a inteligência é se adaptar à situação. Não é perder sua característica pessoal, nem seu caráter, não é nada disso. É você ser inteligente o suficiente para se tornar muito parecido com aquele que você está conversando. Exatamente. Quanto mais tiver essa conexão, melhor. Eu não gosto de rock. Um exemplo mais simples. Chego na tua casa. Tá lá um rockão. Cara, imagina. É melhor chegar para você e falar, Marcão, dá para você trocar? Você vai falar sim ou não? E imagina se eu pego e... Você fica bicudo. Você já percebeu. Mas, cara, melhor ainda é se o cara fala assim, cara, tô aqui no rockão, o que você acha? Você fala, é legal, cara, vambora, vamos curtir aí, tá? Aí você bate cabelo, no meu caso, sem cabelo. Eu vou tocar. Lá, tal. Só pra não criar situação. Isso não é ser falsidade. É você respeitar o momento... E é verdade, daquela porque às pessoa. vezes a pessoa fala assim, eu quero contato, tem que aceitar do jeito que eu sou. Não vai fazer negócio. Não vai fazer negócio. Não vai ganhar o próximo. Não vai ganhar. Não é perder E não vai sua ser convidado novamente. Não vai te convidar Não vai ser convidado de novo, não é verdade? Isso. Eu não bebo. Quando eu chego na casa de alguém que está tomando alguma coisa, o cara fala, e aí, Marcão, você bebe? Eu falei, só um pouquinho. E eu não bebo nada. Aquela cerveja vai ficar ali, azedando no meu copo, mas eu pelo menos aceito Criou a conexão. E quer ver mais gostoso de tudo, Marcão? Na vida, isso, pra vida. Quando essa pessoa conversar com outra, falar, tomei uma lá com o Marcão. O Marcão não bebe. E ele descobre que você bebeu só... Bebeu não, né? Aceitou só pra... Ser simpático. Por ele. Aí pronto, aí ganhou. Pô, Marcão, é verdade, concordo com você. E aí, Ricardão? Parte do mesmo princípio? Sim, olha, até em off a gente comentou sobre rapport, né? Isso é criar rapport, né? Fazer um espelhamento daquela pessoa para que você possa se comunicar com ela de uma maneira mais agradável, né? Então a gente vê a nossa fisiologia, né? Como tem um livro que é O Corpo Fala, e realmente fala que 70% da comunicação é como você está se postando na frente das outras pessoas. Porque às vezes não adianta... Então isso é verdade ainda, Ricardão. É muito, o cara cruza o braço assim, ó. O cara, quando você está conversando com ele, o cara cruzou o braço, franziu a testa e fala, opa, parece um bulldog. Não, então a pessoa que está lá na frente falando, né? Vamos ficar animados. Como, né? Não tem como. A pessoa fala, vamos ficar animados com o braço cruzado. Braço cruzado é cara fechada, né? Entendi, então, não tem como.
Então a gente vai Corpo entendendo fala. isso. O corpo fala mesmo, né? Pessoa ansiosa, Sim, batendo sim. pena, Ó, a gente comunica muito com os alunos isso. mastigando Né? a unha. Tudo, Marcos. Qual que é a tua. A gente sempre fala já no primeiro encontro justamente isso. Como você vai fazer uma reunião, como você vai se comportar, né? Como você vai se comunicar realmente com o teu público. Primeiro, qual que é a tua postura perante um público, né? E, de repente, ó, vamos pegar uma coisa básica, né? Normalmente, um bom palestrante, um bom comunicador, coloca os pés mais ou menos na abertura do ombro, se comunica bem, salvo se em algum momento de alguma dinâmica grande... sim, sim. Então é o seguinte, vou me comunicar com alguém, no Aham. palco, primeira coisa, nada com a perdona muito aberta. nem Isso, fechada. não é muito fechada, Na estátua, altura né? do ombro. Isso, na altura do ombro, E as mãos, fazendo e as mãos? pode fazer gestos, tal, mas sem exageros, a não ser que tenha alguma dinâmica que precise disso, mas fora isso, aquela coisa realmente de você estar comunicando e outra, olhar nos olhos, né? De você ficar, não dar as costas para o teu público, né? Sempre de frente. Continua. É incrível, é incrível. Essa nova geração Não, que mas- nem olha mais no olho da gente. Não olha. Não, Essa é a dificuldade. Marcão, é assim, eu trago o básico. Sabe como eu ensino hoje grandes empresas, até multinacionais daqui, a vender? O que eu aprendi vendendo pastel e coxinha há 9, 10 anos com minha... Exatamente isso. Olhar no olho. Eu Isso, trago a é a situação. pessoa começar a entender, Faltou isso. é a pessoa começar a entender assim, como eu posso me portar de uma maneira que seja mais agradável aos outros, né? Porque às vezes também aquilo que acho que o Erison comentou, né? Que tem muita gente que fala assim, as pessoas têm que aceitar do jeito que eu sou. Não normalmente, eu acho que nós somos capazes de mudar alguns comportamentos, de mudar a maneira de falar. De repente a minha maneira de falar é um pouco agressiva, eu posso estudar, treinar, fazer um curso que melhore isso, né? Então, isso é muito relativo, aceitar do jeito que eu sou. Na verdade, é mais fácil a gente se adaptar ao mundo do que o mundo se adaptar a gente, Só um né? minutinho. O Marcelo do Depósito Maringá, prestigiando um amigo, top, assunto muito interessante. Ele tirou a fotografia do carro dele ouvindo agora na praia. legal. Que legal. Abraço, Marcelo, valeu. Marcão, Marcelão. vamos para algo muito Ô, importante. Marcelo, se tiver alguma dúvida como atendimento aí no Depósito Maringá e na Rua Maringá, você manda aqui pra gente. Porque é isso mesmo. Nós estamos hoje sendo ouvidos e assistidos por jovem e por pessoas adultas também. Eu acho que depois da certa idade, desde a feira que você aprendeu, o Fábio e o Ricardão, desde o tempo de academia, eu acho que olhar nos olhos, pegar conferência das pessoas, se comportar bem. Cara, perdeu-se muito esses valores. Mas eu percebo que para o sucesso, então atenção, para o sucesso seu hoje, para paquerar uma menina, para conquistar seu emprego, para manter seu emprego, para você se tornar um bom profissional, o ato de se conhecer e o ato de se comportar bem ainda faz parte, Com certeza. né, Com parte das disso. coisas importantes. É aí que entram os princípios de relações interpessoais, né? Vamos pegar o primeiro? Não critique, não condene, não se queixe. Né? Quando você faz muitas críticas, isso te afasta das pessoas. Quando você reclama demais, Repete de novo pra mim. não se queixe, não condene, não critique. Né? E quando você fica reclamando da vida, você só vai atraindo coisas negativas para você. Então, esse é um princípio, se você colocar em prática todo dia, a tua vida já começa a mudar. Né? E tem vários outros princípios, como o princípio número 5, que é sorria. Né? O sorriso diz, eu gosto de você, eu estou feliz por te ver. Então isso é muito importante, aprender esses princípios, para que você realmente tenha uma mudança real na sua vida. Né? O Marcos, Tem vários princípios. Tem vários. Ó, Comportamento. sim, tem vários. Por exemplo, o princípio de número 10, por exemplo, a melhor maneira de você ganhar uma discussão é evitando-a. Né? Então, Mas o primeiro eu gostei. pô, Ele chega pro sujeito assim, sim. e aí, cara, como vai? O cara fala, rapaz, não tá fácil, não tá bacana. Aquele nosso amigo... Vai contaminando. Puta, vai contaminando. Vai contaminando. Falando mal. Marcos, só para aproveitar esse finalzinho aí, antes de encerrar, sobre isso de eu sou assim, não deixo de ser assim. Isso não é nas vendas. Eu vou trazer algo muito mais importante, é dentro da família. O porquê essa geração de hoje, os casamentos que são construídos com sonhos, não estão sendo mais tão duradouros como antigamente. Os problemas que existem hoje sempre existiu antigamente. Mas antes as pessoas respeitavam processos e conseguiam entender e aceitar o outro. Hoje não. Eu sou assim, se você quiser, seja assim. Senão está tudo terminado. Então tá bom, eu não mudo, você não muda, acabou. Então tudo que foi construído, tudo que foi feito por falta de autoconhecimento e por não se permitir a mudança pelo próximo, Muito destrói. bem.
Tema treinamento motivacional volta daqui a pouquinho com Ricardo França, Edson Santos e Fábio Luporini. Não sai daí. Estamos entrando para o nosso breve intervalo comercial. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com Fábio Luporini, Edson Santos, Ricardo França, para falar sobre treinamento motivacional. O que é um treinamento motivacional? Nada mais é do que a gente criar cada vez mais experiência para conquistarmos situações. Ou é um emprego, ou é manter no emprego, ou é um relacionamento, é um casamento, entre amigos, né? É esse bate-papo que normalmente a gente diz assim: por que aquela pessoa está tendo sucesso? Né? Por que aquele cara está acertando no negócio dele? Às vezes faz parte de tudo isso. Né? Conforme você se porta, as pessoas também te veem no mercado de trabalho e no mercado social. Ricardão, tem quantas técnicas disso tudo? Tem técnica também de memorização? Tem sim. Olha, por exemplo, os princípios mesmo são 30, né? Hoje a gente pode falar do 1 ao 21 aí, de qualquer um deles, para a gente citar. Então, você tendo essa memorização daquilo que você vai falar, você usa menos pauta, menos... E o público fala assim, poxa, esse cara entende do que ele está falando, porque ele não está olhando no papel, como o Fábio disse aquela hora. É isso que eu ia dizer, Marcão, se me permite um parênteses. É claro. Eu saio dos casamentos, Marcão, as pessoas falam assim, nossa, esse cara é bom. Isso. Olha, ele lembra de detalhes da vida do casal. E não é. São técnicas. São técnicas. Você leu antes. Isso. Eu li, eu Isso, estudei, estudou. eu peguei alguns gatilhos, algumas palavras. Ô, Fábio, sabe o que eu faço antes de você chegar na reunião? Eu vou conversar com você. Eu fui conversar com um padre lá da Vila Nova. O nome do padre é o Rodolfo. Rodolfo.
eu dei uma olhadinha nas redes sociais, eu dei uma olhadinha nas redes sociais da igreja, Exato. para não conversar bobagem e falar exatamente coisas a respeito daquela pessoa. As pessoas não se preparam para poder conversar com as próximas. Desculpe ter interrompido. Não, eu que interrompi o Ricardo. Olha só, só faltou você interromper a gente. Agora o Hélio vai interromper nós. Não, eu vou contribuir. São os detalhes. Hoje o mercado é muito competitivo. Então você vai sobressair quando você for no detalhe. E quando esse detalhe for realmente algo que mostre para aquela pessoa que você se importa, a partir do momento que ele faz, não é o que ele está lendo ou que ele não está lendo, é o gesto de ele não ler que é importante para aquela pessoa. Ele estudou o meu casamento para vir aqui e me entregar história, tudo isso. É isso. Você não Se chegou ali importou. só sabendo a liturgia. Não, ele estudou a Mas, pessoa. Ricardo, eu aceito técnicas mais, tá? Porque. Vamos junto. Né? Cara, se tem técnica de memorização, depois do Covid, então, cara, eu até esqueci o nome de Avelino, vocês. verdade, Qual é o nome de vocês mesmo? Tô brincando. Cara, você esquece o nome das pessoas. Sim, sim. Tem técnica para não esquecer, Ricardo? Tem técnica. Inclusive, o princípio de número 6 é saiba que o nome do ser humano é a coisa mais importante que ele tem para ouvir. Né? Então, quando você aprende, né, você decora, você coloca na tua mente o nome daquela pessoa que você acabou de conhecer, e uma das técnicas para você não esquecer o nome é tipo assim, conheci o Marcão Careca hoje. Eu não sei. Vamos supor, estou em outro estado, não sei o que você faz. Conheci o Marcão Careca. Aí eu estou aqui conversando com outras pessoas. Aí daqui a pouco eu olho, beleza, a principal característica é o Marcão Careca. Né? Pô, o Marcão é careca, tal, pô, ele usa um óculos. Aí eu conversei com o Fábio, com várias outras pessoas, olho novamente, Marcão. Entende? Se eu fizer isso 4 ou 5 vezes, já não esqueço o teu nome mais. Isso é uma técnica para você não esquecer nomes. Imagina, Ricardo, a gente dando aula, 50 alunos numa sala de Sim, aula. sim. 3, 4 Lucas. Aham. 4, 5 Ana Júlia, Ana Beatriz. Isso. Eu não sei. É legal que você associa os Lucas Exatamente. a mesma, a um objeto, por exemplo. Então, esse daqui cabe os Lucas, quando tem muito nome repetido. Então, dá para fazer isso Você também. fala, aquele Lucas ali, eu vou pensar nele como uma árvore. Aquele outro Lucas, vou pensar nele como a cor vermelha. Não, Eu não sei se está certo, Ricardo, mas assim, às vezes era o lugar que a pessoa sentava. Sim, às vezes era o sim. sobrenome. Isso. Às vezes era uma característica física. É o loirinho, é o Lucas Moreno. né? Isso. As características da exatamente. pessoa fazem com que você grave, né? Mas de tudo isso que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: quanto mais a gente se conhecer, primeira coisa, o primeiro bloco nosso, autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, para você se conhecer. Para isso, existe treinamento também, para a pessoa falar, cara, eu sou um cara mais nervoso, sou um cara mais esquecido, sou um cara mais afoito, para a gente ter pelo menos um controle. E nós estamos falando sobre como a gente se vende no mercado, né? Como é que você se vende no mercado? É por isso que é muito importante, Marco, a relação intrapessoal e interpessoal. Interpessoal é como eu me relaciono com as outras pessoas. E para você se vender para o mercado, você tem que se relacionar bem com o seu interlocutor. E o intrapessoal é como você está se relacionando com você mesmo. Como é que eu estou me sentindo? Quando você olha no espelho, quem você vê? Né? Qual é o ser humano que você vê ali? É uma pessoa que é colaborativa, que é comprometida, que é entusiástica? Porque se você quiser passar isso para as pessoas a qual você vai ensinar alguma coisa, né, você tem que ser aquilo que você vai apresentar. O que é bom para você se tornar um bom comunicador? Que você seja uma pessoa empática e muito entusiástica. Mas se você for falar isso para a pessoa e você não for isso, fica difícil, a comunicação fica em 50%. Também não tem como você inventar aquilo que você Não. Uma hora vai cair a máscara, né? E principalmente para uma pessoa que está na comunicação ou como palestrante, e é uma coisa que acontece muito hoje, é você querer vender para as pessoas algo que você não é. Exato. É que você querer falar para as pessoas fazerem algo que você não fez. Então, um profissional só vai ter autoridade no mercado, Marcão, quando ele conseguir mostrar para as pessoas que o que ele fala, ele aplicou na vida dele e deu resultado. Porque não faz sentido, como eu vou te ensinar algo que eu não fiz. O que as pessoas mais te perguntam nos seus cursos de venda? Como se apresentar, como se vestir, como sentar, como abordar? Eu tento entregar todo o processo. Eu fui campeão nacional da Ambev. A Ambev é uma das maiores multinacionais do mundo. E a Ambev é muito de processos. Eu aprendi o processo e aplicava. Então eu trago esse processo e ensino as pessoas. E isso para cada tipo de segmento é um grande erro. O processo de vendas de bebidas é diferente completamente de outro produto. Perfume. É diferente completamente. Por isso que a gente precisa entender do todo para poder aplicar. O porquê muitos profissionais acabam tendo erro. Porque fica replicando a mesma fórmula para tudo. Lembra que eu te falei? Para o sucesso, para as vendas, para a vida, não existe uma fórmula.
A fórmula que é para mim não é para você. Eu preciso trazer a fórmula, o processo do meu sucesso para que você entenda, dentro da sua capacidade intelectual, o que aquilo serve para mim, eu coloco. Porque as pessoas querem vender fórmulas. Não existe, Marcão. São pessoas diferentes. O que é que eu faço? Eu estudo. Para cada tipo de segmento, eu estudo aquele segmento e personalizo a minha fala de vendas para aquele segmento. O que nós estamos sofrendo hoje no mercado? De falta de mão de obra. Cara, por falta de autoconhecimento. Todos os segmentos as pessoas falam, cara, tá faltando gente para trabalhar, tá faltando gente para trabalhar. E eu vejo milhares de pessoas procurando emprego. O que está acontecendo? Você entra no LinkedIn, tem milhares de pessoas se oferecendo. E tem milhares de empregos para serem preenchidos. Qual que é essa lacuna? Eu não quero começar como auxiliar, quero ser o gerente. Eu te falei o processo, respeitar o processo. Antigamente, eu quero uma oportunidade. Eu não quero ganhar o salário inicial, eu quero ganhar o top do Eu top. quero uma oportunidade, a pessoa não quer construir. Vai rodar, a gente vai rodar e vai ser nisso. É um processo. Autoconhecimento, processo e disciplina de aplicar o processo. Isso que é uma coisa que acontece muito, Marcos. Às vezes, eu já passei por empresas que tinham pessoas irritadas, porque elas estavam 10 anos numa empresa, e de repente um rapaz que estava lá há 2 anos foi promovido e ela não. Aí eu deixo a pessoa bem clara, olha, hoje se promove por capacidade. Por conhecimento. Não é por tempo de serviço. Não é por tempo de serviço, isso acabou. Toda vez. Não, e não toda vez. Tô aqui há 10 anos, agora é minha vez. Agora é minha vez. Não. Aí chega um cara com 1 ano ganha. Exatamente. E hoje as pessoas estão procurando pouco o autoconhecimento e conhecimento técnico também. Então isso daí é uma coisa básica, isso não é diferencial mais. O diferencial é o extra, que você vai agregar valor à tua profissão. Todo conhecimento técnico, o profissional é obrigado a ter. Se você é um personal trainer, você tem que entender de atividade física. Se você é o cara do marketing, você tem que entender isso, você tem que estudar isso, tem que se aprofundar nisso. Agora, quando se fala de diferencial, às vezes as pessoas falam do conhecimento técnico, Conhecimento técnico é obrigação minha. Básico. Agora, o diferencial são os outros conhecimentos que eu agrego à minha profissão, como bons relacionamentos, você ter uma inteligência, uma gestão emocional melhor. Então, tudo isso vai agregar valor ao profissional que você é. Você sabe que às vezes eu utilizo de uma metodologia assim, eu cumprimento alguém e hoje é muito simples, antigamente não. Olha que facilidade. Opa, daí, tudo bem? Opa, como que é seu nome? Ricardo França. Ô, Ricardão, como vai você? Tudo bem? Legal. Aí o pessoal tá batendo papo, eu vou ali na rede social, cara, como que você tá no Instagram? O cara fala, Ricardo França. Eu procuro no Ricardo França, fico ali, não fico o tempo todo olhando no celular, porque, cara, hoje, cada vez mais, a falta de atenção por causa do celular é tremenda. Você já não conversa mais com a pessoa, depois que você apresentar, você fica o tempo todo no celular. Mas mesmo assim, eu desvio um pouquinho a atenção, vou ali no Ricardo França e vou dar uma olhadinha na rede social dele para saber se esse cara é casado, para saber se esse cara gosta de alguma coisa que faça com que a gente tenha uma certa sinergia. Sim. Antes de qualquer reunião que eu sair da agência, eu pesquiso a empresa da pessoa e a pessoa. Sempre deu certo. Para não falar bobagem na minha próxima reunião, não só vender, também ganhar a pessoa. Hoje eu fiz isso com os meus amigos aqui, Eu cheguei aqui e já sabia que ele trabalhava com vendas. Não, chegou, já disse meu nome e falei, meu Deus. Eu quero dar uma dica. O Ricardão estudou os outros dois. Eu quero dar uma dica bem rápida para o empresário e para os profissionais, palestrantes, coaches, quem seja. Muitos profissionais vão na empresa, têm todo o conhecimento, mas aplica uma linguagem que não cria uma conexão com a empresa. O conteúdo é muito bacana, muito importante, mas não tem a capacidade de se importar e falar a linguagem daquilo. E comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende, Marcão. Então é um risco muito grande você ficar muito técnico falando para as pessoas coisas que aquelas pessoas não estão entendendo. E a empresa também pega um profissional super capacitado, porque vê a rede social bem elaborada, com bom marketing, mas que não fala a linguagem do seu colaborador. Você vê um marketing que precisa ser feito para 2 tipos de profissionais, são advogados e médicos. Sim. Quando você vai conversar com eles, entrevistá-los, cara, eles são muito técnicos. Muito. Parece que ele fala com a população, ele fala com outro médico ou fala com outro advogado. Exato. Cara, eu não consigo conversar com um advogado sem ele ter pelo menos 10, 15, 20 palavras muito difíceis. Aí ele fala assim, nossa, como aquele outro advogado teve bastante sucesso? Porque ele fala uma linguagem mais simples. Sim. Exato. Quando é técnica, é técnica. Quando é para grande população, é uma palavra mais simples. Imagina a sua empresa com um problema. Aí você contrata, investe em um palestrante, num coach, num treinador muito conceitual, que domina todas as técnicas, que sabe tudo. E o cara leva um conteúdo importantíssimo, mas o pessoal não entende.
Porque ele está preocupado em transferir o conhecimento técnico dele e não realmente passar a informação que aquela pessoa vai compreender. Então esse é um risco muito grande. Nosso amigo aqui no casamento, imagina ele fazer um casamento em Brasília e a mesma fala que ele fizer, ele vir aqui na zona rural e querer falar a mesma linguagem. Se adaptar. O que é que o pessoal da zona rural vai falar? Cara, não prestou. Não, mas você me lembrou do casamento que eu fiz na Itália. Não é que não prestou, cara. Não prometi, Marcão. A linguagem é diferente. Mas eu precisei falar em italiano. É óbvio, eu tenho que dizer algumas palavras em italiano porque tem convidados italianos. Treinei. Nada vem de graça, né? não. O cara foi pra Itália. Fabião, teu amigo te levou. Nada disso não, treinei. Ele seguiu o quê? Parte do processo. Do processo dele é o quê? Ele se comunicar. Ele é tão importante, Marcão, esse momento, ele é a pessoa que está ali na frente. Ô, Ricardão, o que é o sucesso, na sua opinião? Sucesso, é muito legal essa pergunta, né? Porque todo mundo procura o sucesso, mas nem todo mundo paga o preço para chegar lá, né? Mas o sucesso também é muito importante. Primeiro, sucesso é triunfo, é êxito naquilo que você coloca como objetivo principal definido para a sua vida. Agora, é importante também entender que o sucesso é subjetivo. Né? Nem todo mundo quer o mesmo tipo de sucesso. E às vezes essa confusão acontece muito em famílias, né? Por exemplo, é aquele irmão que se formou, teve sucesso, aí ele quer que o irmão dele faça a mesma coisa para ter o mesmo sucesso que ele teve, sendo que o mapa de sucesso do irmão é diferente do dele. Né? Então é muito importante respeitar o sucesso. Por exemplo, o sucesso é atingir objetivos. De repente a pessoa colocou como meta ter aquela casa, aquele carro. Né? Então esse é o objetivo que a pessoa tem material para a vida dela. Às vezes o sucesso é exatamente o cara ter um filho, morar na periferia. Exato, é não isso que eu ia falar. Ter carro, tá quer bem, bater a bolinha dele no tá final feliz de semana. da vida. Tá feliz. Ser feliz é ter sucesso. Exatamente. Naquilo que ele tem. Exatamente. Independente das redes sociais te influenciarem, você querer ter alguma exatamente. coisa. Isso e é muito importante também ser muito sincero, porque tem gente que não consegue atingir seu objetivo até determinado ponto, aí começa a falar, não, eu estou feliz com a vida que eu tenho, eu sempre quis isso, mas está mentindo para ela mesma. Né? Entender também que você não precisa desistir do teu sonho. Talvez o teu sonho não fosse para 3 anos, fossem para 5. Por isso que entra os processos de planejamento, de estratégia a longo prazo, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas, né, Marcos? Querem um resultado para ontem. Por isso que muitas vezes, eu quero conteúdo para mim aprender em 2 dias, não assimila tal e depois não consegue colocar em prática. Então é muito importante isso, respeitar isso. E o sucesso, lembrar que é você atingir os teus objetivos, mas também é subjetivo. Cada um tem uma interpretação de sucesso e não pode categorizar isso como se fosse igual para todo mundo, né? Uma pessoa, Edson, uma pessoa tímida, consegue se destacar mesmo sendo tímida? Marcão, é um desafio muito grande, tá? Mas é algo que pode realmente ser trabalhado completamente. Tá? A pessoa, para deixar de ser tímida, ela precisa realmente, mais uma vez, se autoconhecer. Ela precisa fazer uma consultoria de si mesma. O que leva àquela timidez? Às vezes a pessoa é tímida porque não sabe falar bem. Então eu preciso trabalhar aquela deficiência. Esse é o primeiro, o porquê eu sou tímido. Porque eu não tenho não estou acima do peso. Você acredita que uma vez eu descobri que um cara era tímido porque quando ele era pequenininho, um rato caiu no berço dele, ele tomou um susto tão grande. Ele passou anos e anos. É verdade. Caramba. Extremamente desesperado, assim, tristinho, coitado. Hoje é um cantor. Você perguntar, por que eu tenho essa reação? Às vezes a pessoa não quer contar isso, né? E aí precisa ser trabalhada. Não tem, eu nasci tímido. Não, foi por um motivo. E o que me leva a ser tímido? O que me leva a ser grosseiro? O que me leva a ser violento? Então precisa ser trabalhado. Não foi essa a pergunta, mas o que me leva a ser violento? Sim. Porque meu pai me batia... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso curar esse trauma que eu tinha e não ser violento. E no treinamento se consegue isso. Consegue comportamental. Você vai se autoconhecer, você vai entender o que são crenças limitantes, o que te limita, o que te faz você ter uma reação, não ter um controle. Então... Eu era tímido. Né? Hoje, se eu falar, as pessoas não acreditam. Né? Você dá palestra para um monte de gente, né? Treinamentos, mas eu na sala de aula eu não conseguia nem falar, cara. Quando eu tinha alguma coisa para apresentar, eu escondia.
Né? Então, aí quando eu fui abrir meu primeiro negócio ali, com 58 metros quadrados, né, eu falei, puxa, eu tenho que melhorar isso. Mas passou alguns anos ainda até que eu procurei realmente ajuda, né, para poder me comunicar melhor. Então, você também vence isso através do estudo, né, porque existem técnicas para você quebrar isso. Quando você tem ferramentas, você cria mais coragem, isso te dá mais autoconfiança e você quebra a timidez. Sem ferramentas, fica difícil, porque às vezes as pessoas falam assim, você tem que parar de ser tímido, isso não é o suficiente. Não é só motivar a pessoa, ela precisa aprender. E existem ferramentas para quebrar totalmente isso. Muito bem, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente continua aqui com Fábio Porini, Edson Santos e Ricardo França com treinamento motivacional. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos indo para o nosso último bloco, considerações finais. Fábio Luporini, amigo, eu tenho que agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, não é? Poder passar a sua trajetória, as dicas, não é verdade? Principalmente porque eu sei que você está aí lecionando filosofia, sociologia, redação em geopolítica, e você entende exatamente do comportamento do próximo para você poder atuar, né, na sua profissão. Dicas finais. Quem é que você também gosta de assistir? Um Karnal, um Cortella? Quem é que você lê hoje? Quem é que você assiste como referência que você pode dar de dica para a gente na sua área? Marcão, tanto na leitura quanto no vídeo, né, são esses grandes filósofos contemporâneos, que são os meus coachings, né, digamos assim. O Cortella, né, Mário Sérgio Cortella, que é londrinense, Sim. o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, o próprio Luiz Felipe Pondé. Então são pessoas que traduzem algo difícil, a gente estava falando ali no advogado, no médico e tal, para uma realidade adaptável.
em qualquer lugar. Então, se eu vou dar uma aula, eu tenho que entender a realidade daquele aluno. Se eu vou fazer um casamento, celebrar um casamento, eu preciso entender a realidade daquele casal. A importância para o próximo. Exatamente. Em vez de falar de si, falar do próximo também. Exatamente. Trazer o próximo para cá. Por isso que a gente tem técnicas, né? Aquilo que o aluno pergunta nunca é errado. Aquilo que ele responde nunca é errado. Mas aquilo que ele responde e pergunta fazem parte do contexto dele e por isso a gente precisa entender, situar, né? Agora, é muito difícil você fazer isso nessa realidade que nós temos de influencers, 15 segundos, 1 minuto, e não é assim que funciona o mundo. O processo ele demora muito mais do que a gente mostra, por exemplo, na internet muitas vezes. A gente não pode ignorar essa agilidade, né, da internet, mas eu acho que os bons hábitos, os bons costumes continuam sendo importantes. Cara, eu trouxe aqui 3 profissionais que trabalham constantemente. Vocês são requisitados em empresas nacionais, multinacionais, no Brasil e fora do país. Significa, e ganhadores de prêmios, vários prêmios. Significa, então, que uma boa educação, um bom aperto de mão, sentar para tomar um café, olhar no olho, apertar a mão com firmeza, continua, não saiu de moda. Não saiu de moda. Como diria Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem. Ou seja, os meios de comunicação, eles se transformaram ou adaptaram e transformaram o tipo de mensagem que a gente transmite. Mas tudo isso que você falou continua sendo a base. É isso mesmo, amigo? Não, perfeitamente, Marcão. Eu defendo muito essa tese, né? Eu levo para as empresas, como eu te falei desde o início, algo que eu fiz na minha vida e realmente deu resultado. Então eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu pergunto como que um ex-vendedor ambulante saiu do interior da Bahia para poder jogar futebol, se tornou atleta de futebol, jogou em 15 países, ou em 15 equipes em 6 países, depois trabalhou em 2 multinacionais, eu trabalhei na Ambev, voltei a jogar com 27 anos, joguei em mais 5 países, então quando eu falo de inteligência emocional, de cultura organizacional, eu morei em 7 países, então vivi isso na prática, estudei depois e me preocupo sempre estar levando uma linguagem realmente que as pessoas entendam, que seja acessível às pessoas, não é? De repente, há pouco tempo, resolvi me tornar palestrante, comecei palestrando em escolas públicas, em bairros carentes aqui em Londrina, nos principais bairros que você imagine aqui que precisa, realmente comecei e hoje venho palestrando em grandes empresas. Então eu falo para as pessoas que os meus resultados falam por mim. Então, da pergunta que você fez para nosso amigo ali, Fábio, eu não sigo profissionais, eu não sigo Portela, não sigo ninguém, eu vivo o mercado. Se eu quero falar para o varejo, eu visito empresas, eu converso diariamente com empresários. Se eu quero saber de como sanar a dor das pessoas, eu vou realmente e me conecto com pessoas para que eu realmente entenda e tenha realmente o que aquelas pessoas precisam. Então o segredo do meu sucesso é esse. Realmente eu vivo aquilo, eu sou apaixonado por aquilo. Eu não sou um palestrante de modinha que fica buscando apenas vender treinamentos e nada disso. Eu estou compartilhando cases de sucesso na minha vida que eu quero também compartilhar com outras pessoas. Então, assim, os meus resultados falam por mim e isso está me dando autoridade para que eu vá em grandes empresas. Por isso que eu consigo falar para o agro, para telecomunicação, qualquer tipo de pessoa e tenho essa facilidade de comunicar. Porque em cada um dos segmentos eu nunca faço uma palestra igual. Sempre é a palestra ideal para aquele tipo de público. Isso está fazendo a diferença. E a linguagem daquele público. Se você olhar nas minhas redes sociais, tem palestra para telecomunicação, nunca trabalhei com telecomunicação. Tem palestra para o agro, nunca trabalhei para o agro. A base continua sendo sempre sua mãe lá na Bahia que te ensinou tudo isso. Ó, sabe o que eu usei para o varejo? Varejo. Olha o título da minha palestra, Varejo. Vá do varejo. E eu estou levando para os varejistas de Londrina e região o método 442. Qual que é esse? O mais básico, né? O feijão com arroz. Esse é o nome da minha palestra. Método 442, feijão com arroz. A gente deixou de fazer o feijão com arroz. Tudo isso que a gente conversou aqui agora é o feijão com arroz e isso que está fazendo a diferença, porque tem vários filósofos... 442, ele trouxe a formação do futebol para dentro das palestras, né? O mais o básico, arroz e feijão, né? O arroz e feijão. 4 lá atrás, 4 no meio e 2 atacantes. Não erra, cara. Não erra. A probabilidade, durante o percurso, Marcão, você pode mudar a tua estratégia, mas para começar o jogo, é o básico bem feito. É o básico bem feito. As empresas hoje estão faltando o básico. É o sorriso, é a atenção, é o encantar realmente, é o se importar com aquela outra pessoa. Eu sempre falo, por mais que a negociação seja PJ, sempre vai existir um PF ali na frente, uma pessoa física. Então se conecte com a pessoa que está na sua frente e depois leve uma solução realmente. Então essa é a diferença. Ricardão,
Olha, eu também sou muito fã dos filósofos que o Fábio citou, né? Mas a mim, eu tenho me aprofundado muito, né, em Napoleão Hill, Dale Carnegie, também Peter Drucker, né, já que eu fiz empreendedorismo recentemente, e acabo trazendo isso para a inovação que tem hoje, adaptando, né, aquilo que era uma inteligência, né, uma sabedoria antiga, junto com o que está surgindo de novo hoje. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante para que tudo isso realmente seja transformadora, né, Marcos, é lembrar para as pessoas, né, quando se fala de transformação, do que elas querem para a vida dela, para o futuro dela, tem uma frase de Confúcio que eu amo e que também me ajudou muito, que é o seguinte: quando nasceste todos riam e só tu choravas. Vive tua vida de tal modo que quando morreres todos chorem, só tu rias. Confúcio queria dizer o seguinte, né, qual é o legado que você quer deixar? Quando você, vamos pensar positivo, lá pelos 120 anos, ser ali no leito de morte, que é o ciclo da vida, nascer, trabalhar, constituir família, e uma hora a gente vai para os braços de Deus. Então ele dizia assim, como você quer quer ver a tua vida lá no passado? Você quer ser aquela pessoa, como aquela música bonita do Titãs, né? Eu queria ter amado mais, abraçado mais, eu queria ter dito eu te amo mais. Eu queria, ou você vai olhar para você no espelho e dizer, houve um momento da minha vida que eu procurei uma transformação, eu procurei novos conhecimentos para que eu realmente potencializasse o meu viver, a minha vida, e daquele momento em diante eu me tornei um profissional, um pai, uma mãe, um ser humano melhor. Então eu posso ir para os braços de Deus tranquilo. Eu acho que é isso. Qual que é o legado? Qual que é o legado que eu quero deixar? A partir do momento que você faz, que exemplo eu quero ser de pai, de mãe, de profissional para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus colaboradores, aí eu começo a procurar novos conhecimentos para que essa transformação real venha realmente para mim e para as pessoas que eu amo. Senão você fica no vácuo só do querer. Então, pensar no legado, como eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Eu acho que isso é fundamental para que o ser humano realmente procure essa transformação que todos nós queremos. Mas é importante também entender, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se eu querer resultados diferentes para a minha vida, eu tenho que buscar conhecimentos diferentes e, o mais importante, colocar esses conhecimentos diferentes em prática. Muito bem. Fábio, contato, por gentileza. @Fábio_Luporini é o Instagram, ou lá tem também o link para o WhatsApp, né? Mas 43999973869. E se eu puder, eu quero celebrar o seu casamento, te dar um treinamento de comunicação assertiva e criativa, enfim, despertar aquilo que tem de melhor dentro de você como pessoa, dentro de você como empresa. Fábio Luporini. E aí, amigo, contato? Erison Santos, RISON, Santos Palestrante, 43 99602 5511. E quero apenas finalizar com a frase que é: quando priorizamos a necessidade do próximo, descobrimos o caminho mais próximo para suprir as nossas. Quando a minha prioridade não for mais a minha, for a da outra pessoa, tudo que você fizer vai obter resultado, Marcão. Muito bem. Ricardo França, contato. @Ricardo Franca RF, né, o meu celular 43999919113. Né, o nosso objetivo aí, para quem quiser, né, ter uma transformação profissional, pessoal, né, através de princípios transformadores, só entrar em contato aí, vai ser um grande prazer falar com você, tirar as dúvidas e de repente a gente estar juntos ali numa turma, né, provocando em si mesmo essa transformação. Quero ver vocês três juntos num palco um dia Opa! desse. Erison Santos, Ricardo França e Fábio Luporini, muito obrigado a todos vocês, são palestrantes, são jornalistas, são gestores, são professores, fazem palestra e eles se doam, esses três sujeitos profissionais, meus amigos, eles se doam ao próximo, eles treinam o próximo, eles querem fazer de você uma pessoa melhor, cada um com a sua metodologia. Tivemos aqui hoje aulas de graça, no bom sentido, sobre treinamento motivacional, e a gente encerra com a seguinte frase: o autoconhecimento faz com que você conheça o próximo cada vez mais. Meu muito obrigado pela atenção de todos vocês, meu muito obrigado à sua atenção da 91,7. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá. Amém. É isso aí, um abraço.